Graças a Deus você é homem. Uma alegria estar com você para compartilhar o nosso devocional de homem para homem do Christian Men's Network aqui da Universidade da Família. Estamos estudando o devocional na estrada, meditações para homens que viajam aqui da loja da família. Eu tenho o privilégio de estar gravando esse devocional diretamente aqui da loja da família. Quais princípios têm norteado as nossas vidas? Quando erramos em tomar uma decisão, qual a nossa postura? Aceitamos o endireitar de Deus para conosco? A Bíblia fala que a palavra do Senhor endireitaria as nossas veredas. O nosso tema de hoje é Encontrando o Caminho. Fica comigo. A tecnologia, através do GPS, tem nos ajudado a chegar no nosso destino. Muitas vezes nós colocamos toda a nossa confiança neste aplicativo que é extremamente relevante para os nossos dias. Mas Paul Rader compartilha nesse devocional que ele tinha muita dificuldade de localização nos lugares que ele iria e ele se perdia facilmente. E eu me identifico um pouco com ele que muitas vezes eu vou para algumas cidades, a gente viaja bastante pela Universidade da Família, e eu preciso confiar, de certa forma, muito no GPS, porque o GPS significa Sistema de Posicionamento Global. Então ele nos posiciona e ele recalcula muitas vezes o nosso destino. Mas uma das coisas que eu aprendi nas minhas viagens, e o Paul Rader também compartilha nesse devocional isso, que nós não podemos confiar totalmente no GPS, mas precisamos pegar um mapa ou no próprio Google e dar uma olhada qual que é a trajetória que nós vamos tomar para que se algum problema aconteça no caminho, a gente sabe para onde está indo. Lembro-me uma vez que eu fui para São Paulo e aí eu peguei o destino e eu perguntei para uma pessoa aqui da Universidade da Família como é que eu chegaria lá naquela igreja e ele me explicou certinho qual que era o viaduto, qual que era a rua, e tudo certinho, aquilo eu anotei. E quando eu estava chegando em São Paulo, isso faz algum tempo, a bateria do meu celular acabou. E graças às informações que eu tinha pego antes, eu consegui chegar no meu destino. E eu quero trazer um paralelo aqui no que eu e você estamos colocando a nossa confiança. Porque às vezes a tecnologia nos faz com que sejamos dependentes dela, quando Deus também nos colocou capacidades para tomar decisões importantes e esquadrinhar o nosso caminho. A palavra de Deus, ela esquadrinha o nosso caminho. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia fala assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na nossa vida também é assim. Às vezes confiamos em nossas habilidades, na nossa coragem, no nosso desprendimento, na nossa autonomia e deixamos de andar no caminho. E este caminho é Jesus Cristo e a palavra de Deus. E em vez de nós confiarmos nele, a gente passa a confiar em nós, como se nós fôssemos o GPS da nossa vida, quando nós temos Cristo Jesus para nos mostrar o caminho. E o tema de hoje é encontrando o nosso caminho. A partir do momento que eu e você encontramos Jesus, o nosso caminho é redirecionado, é uma nova natureza. A Bíblia fala lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é o caminho na qual eu e você trilhamos para uma vida de sucesso, uma vida plena, uma vida absoluta. Não estou falando de uma vida perfeita e nem sem dificuldades, porque a própria palavra diz, e o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós como homens precisamos entender que a palavra de Deus é o norte para a nossa vida. A nossa fonte principal de conselho, tanto para a área financeira, relacional, emocional, profissional, enfim, todas as áreas, a Bíblia é completa e ela é o caminho. Ainda em Salmo 119 e o versículo 11 fala assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lembrando que muitas vezes você e eu estamos andando na estrada, e de repente há um acidente ou há um trânsito muito pesado e o GPS recalcula a rota e nos direciona para um lugar onde a gente vai chegar no nosso destino. Assim também é eu e você na nossa vida diária, porque muitas vezes eu e você baseamos no nosso próprio conhecimento, confiamos na nossa própria intuição e a gente toma decisões e muitas vezes essas decisões nos levam para caminhos que não são bons.
E aí vem o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração e nos redireciona, endireita as nossas veredas e nos leva para o caminho. Salmos 32:8 fala assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu gostaria muito que a gente pudesse pensar como homens que nós somos o líder da nossa família e as nossas decisões não afetam somente a nós, mas afetam todo o contexto na qual eu e você vivamos. Então, por isso que as nossas decisões, o nosso caminho a ser encontrado precisa estar firmado na palavra de Deus e na Bíblia. Assim é o homem que é dirigido pelo Espírito de Deus. João 3:8 fala assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A questão é como estamos lidando com as nossas dificuldades, com o nosso sucesso, no nosso casamento, nos nossos negócios, amizades, famílias e as outras áreas da nossa vida. Aonde está a nossa fonte de conselho? Aonde nós estamos colocando nossos pés? Esses nossos pés estão firmes no propósito? Esses nossos pés estão indo na direção certa? Ou a gente vai pela multidão, vai pela sociedade, vai pelo que a mídia fala, vai pelo que os grupos do WhatsApp falam? Muitas pessoas são dirigidas até pelas próprias mídias sociais, como Facebook e Instagram, e acreditam piamente naquilo que está falando, quando eu e você deveríamos estar sintonizados no Espírito de Deus e perguntando sempre: Pai, o que é para mim fazer? O próprio Senhor Jesus fala em João, dizendo que ele só queria fazer aquilo que o Pai quisesse que ele fizesse. Então eu e você precisamos encontrar o caminho, e o caminho é Cristo, o caminho é a palavra, o caminho é a comunhão plena com o Espírito Santo. Em Salmos, de 1:1-6, aqui tem um salmo muito conhecido, mas eu queria trazer para mim a sua reflexão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Este salmo nos revela o caminho que eu e você devemos tomar, e o caminho também que nós não devemos tomar. Não, começa assim: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Que conselho eu e você estamos ouvindo? E nem imita a conduta dos pecadores. Mas está todo mundo fazendo assim. Será que esse é o caminho? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele fala assim: ao contrário deste comportamento, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na direção que o Espírito de Deus está dizendo, no que a Bíblia diz para mim e para você. Este é o homem firmado, aquele que realmente entrará no santuário de Deus, como diz o Salmo 15. Marcos, mas como é esse caminho? Como eu descubro esse caminho? Para onde que eu sigo? Porque eu quero encontrar o meu caminho. Muitas vezes eu e você podemos estar perdidos sem direção. Não sabe que decisão tomar no seu casamento, não sabe que decisão tomar nos seus negócios, não sabe que decisão tomar com seus filhos, com os seus pais, as encruzilhadas da vida, ou mesmo você está vivendo um momento de muito sucesso, de muita prosperidade, de muito crescimento, e você está perguntando: como eu ajo agora? Como eu faço com esse período bom na qual eu estou fazendo, que eu estou vivendo? Eu quero convidar você, caminhe conosco junto no currículo Semeando em Hombridade. São princípios da palavra de Deus, é um currículo de 11 cursos que quer ajudar a você a tomar as decisões corretas baseadas na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. O tema é encontrando o caminho. O primeiro caminho que eu quero que você encontre é Cristo Jesus. Segundo, eu gostaria que você tivesse a Bíblia como regra de fé e de conduta. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como nós já lemos. Jesus fala: eu sou o caminho, como nós já lemos. E este é o caminho que vai te dar firmeza, constância, sabedoria, convicção, fé e leva você à vida eterna com Cristo Jesus.
Graças a Deus você é este homem. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Este é o propósito de nós estudarmos juntos o currículo CMN Hombridade. O nosso próximo devocional terá o tema: o lado sombrio do sucesso. Graças a Deus você é homem. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.